Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor, e trabalhando ardorosamente, copiosamente, para o bem de toda a humanidade, trabalhando na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na causa da salvação de toda a humanidade. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Busquemos a sabedoria de Deus e avivamos a sabedoria de Deus, como comenta São Bernardo Abade. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Mas manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por suas vezes, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu:
Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, deste domingão, deste 26º domingo do tempo comum, é a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. A pedagogia fundamental desta parábola é a imortalidade da alma. A parábola nos mostra que após a morte não há possibilidade de arrependimento. O arrependimento é agora, a conversão é agora, se converter é agora. Porque o rico era orgulhoso, era mau, não ajudava os pobres, só fazia banquete esplêndido e não ajudava os pobres, não ajudava quem não tinha e não se arrependeu e morreu sem arrependimento. E depois que ele se arrependeu, já era tarde demais. Esta parábola nos mostra que temos que se converter, que mudar de vida, se arrepender, que viver a humildade, que estar subindo na escada dos graus da humildade, porque o maior problema que os ricos têm é o orgulho. É o orgulho. Senta em mesa diferente da mesa dos pobres. Como é triste isso. E também, quando uma pessoa que não tem possibilidades de riquezas materiais e quer se aparecer igual aos ricos, viver no orgulho, isso também é muito triste. Curiosamente, no final do texto da parábola, que se refere ao pobre Lázaro, quando este morreu, os anjos levaram-no para o seio de Abraão. Por outro lado, quando morreu o rico, a parábola diz que ele foi enterrado, não acrescentando mais nada. Duas coisas ficam bem claras. As decisões tomadas em vida selam o estado da alma e a importância da escuta das leis e dos profetas, como guia para a vida moral. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para nós, o Santo Evangelho que definirá a nossa vida na eternidade. Por isso, temos que lutar para conquistar a vida eterna. E a vida eterna começa aqui, agora. A vida eterna é estar em Deus. Então nós precisamos escolher o céu, a cidade de vida e de luz. Porque se nós não escolhermos, depois não seremos escolhidos. Qual é a lógica?
A lógica é se converter, é buscar verdadeiramente a Deus, é amar todas as pessoas igualmente. Nesta parábola, que define a imortalidade da alma, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, expressa uma verdade moral e teológica. A responsabilidade humana e a seriedade do juízo final. O juízo final é real. Lázaro e o rico representam a humanidade. Eu não sei quem somos no dia de hoje. Se somos mais próximos de Lázaro, que morreu e foi levado pelos anjos, ou do rico que morreu e foi enterrado. Mas temos que se converter e viver na humildade. É preciso viver neste mundo como vocacionados para o céu, fazendo a vontade de Deus, escolhendo as coisas certas, vivendo a humildade, subindo a escada dos graus da humildade, tendo o comportamento moralmente digno de merecer a vida eterna, estar em comunhão com Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o princípio sem princípio. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, em nosso cotidiano, vemos tantas desigualdades. As pessoas que moram em condomínios luxuosos, às vezes nem em condomínios luxuosos, uma pessoa que quer ser rico sem ser, mas vive no orgulho, porque ser rico é bom demais, mas tem que viver a humildade, que todos querem ser ricos, mas a primeira coisa é a humildade, ter as coisas materiais e distribuir com os pobres, ajudar os pobres, estar fazendo mesas para os pobres, almoço e jantar para os pobres, acolhendo as pessoas, chamando as pessoas, ajudando as pessoas. Isso é bom demais, é fazer a vontade de Deus. Que a pior coisa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o orgulho. Porque o rico, o que condenou o rico foi o orgulho. Se o rico tivesse acolhido o pobre Lázaro e desse almoço para ele, o rico teria um nome no livro da vida. Mas o que condenou o rico foi o orgulho. Deixou o pobre Lázaro do lado de fora. E encontramos na literatura do Santo Evangelho que vinham os cachorros lamber as suas feridas. Por que os cachorros vinham lamber as feridas do rico? Por que os cachorros vinham lamber as feridas do pobre Lázaro? Que a providência divina não abandona jamais. Deus, o Todo-Poderoso, está conosco em todos os momentos. O ser humano orgulhoso abandonou o rico e não deu nem um prato de almoço para o rico. Mas Deus, o Todo-Poderoso, amparou o rico. É a lógica dos cachorrinhos que vinha lamber as feridas do pobre Lázaro. Que a providência divina não abandona jamais. O rico vestia roupas elegantes e todos os dias fazia festa. Se o rico desse roupas para o pobre Lázaro, desse a festa, chamasse o pobre Lázaro para a festa, o nome do rico estaria no livro da vida. Mas o orgulho acabou com o rico. Cuidado, que esta parábola do Santo Evangelho de hoje chama todos à conversão, todos os ricos a se converter.
todas as pessoas que têm orgulho, cuidado com o orgulho, porque tem muitos pobres que são orgulhosos também, não é só rico. Tem muitos ricos que ajudam os pobres, mas a principal coisa, o que acabou com o rico foi o orgulho. Depois, o pobre Lázaro morreu e foi levado para junto de Abraão, foi levado pelos anjos. A lógica nesta perícope, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que o nome do pobre Lázaro foi escrito no livro da vida. E depois morreu o rico e foi enterrado. Foi enterrado e recebeu a segunda morte, como está no Apocalipse. E depois ele foi para lugar na região dos mortos, no meio dos tormentos. E lá que ele se arrependeu. E já era tarde demais. Se arrependeu porque era orgulhoso. E já era tarde demais. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o diálogo do rico, de Lázaro com o rico. O diálogo, Lázaro com o nome no livro da vida junto dos anjos, que encontramos aqui. Lázaro estava no seio de Abraão. E a conversa do rico lá no meio dos tormentos, com Lázaro na eternidade junto dos anjos. Mas já era tarde demais, porque o rico não se arrependeu do seu orgulho. Cuidado quem tem orgulho, se converta agora. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que saber sentar na mesa com os pobres. Sentar na mesa com os pobres. Não querer ficar em festas esplêndidas. Se formos convidados, vamos, mas sempre ocupar o último lugar. Mas estar juntos com os pobres. Sentar na mesa com os pobres. Essa parábola, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a única parábola que encontramos o nome próprio. O nome próprio de quem? De Lázaro. O rico é só rico mesmo. E o nome é Lázaro, que a pedagogia fundamental é a imortalidade da alma. Para todos se converter e ajudar os pobres. E cuidado com o orgulho. Quem tem orgulho se converta agora, mude de vida e sente na mesa com os pobres. Porque o rico não ajudou o pobre Lázaro, o rico foi condenado e arrependeu, já era tarde demais. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o rico falou que tinha mais 5 irmãos, para Lázaro ir lá avisar, para não cair naquele lugar de tormento. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o arrependimento, que o rico não se arrependeu, não se converteu. O rico não se arrependeu em vida, se arrependeu, já era tarde demais. E aqui, Moisés e os profetas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para todos os entes humanos viver a lei de Deus, ajudar o próximo, viver na humildade, como comenta São Bento, estar subindo todas as escadas dos graus da humildade. Que esta parábola do Santo Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro chama todos os entes humanos à conversão. As pessoas que vivem o orgulho se convertam agora e mudem de vida e tenham a humildade e sente-se na mesa com os pobres, estejam subindo a escada dos graus da humildade.
Tenhamos em mente, gente boa, é a imortalidade da alma esta parábola do homem rico e do pobre Lázaro, chamando todos à conversão, a se converter, a mudar de vida e a buscar verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos estejam subindo a escada dos graus da humildade, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabelecestes na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração, e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, e por vossa copiosa intercessão, e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o auxílio, o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos humildes
estejamos subindo a escada dos graus da humildade. Em unidade, em fraternidade, estejamos rezando uns pelos outros. Virgem Maria,